Boa tarde a todos, né, presentes aí. Sejam muito bem-vindos à primeira aula de Química do Pré-ENEM, do Instituto. Nessa aula a gente vai revisar alguns conteúdos, principalmente do primeiro ano. Esses conteúdos, eles são a base para o entendimento da Química. Então, o que a gente vai estudar aqui vai servir como base para os próximos conteúdos que a gente vai ver. São conteúdos principalmente do primeiro ano. A gente vai revisar um pouquinho sobre sistema, matéria, componentes de um sistema material, alotropia e ligas metálicas, fenômenos, substâncias e misturas. Esses três primeiros e esses dois últimos são os conteúdos do primeiro ano, e esse aqui, alotropia e ligas metálicas, é algo que vocês precisam saber, porque provavelmente vai cair alguma coisa. A gente vai para o primeiro assunto. A dinâmica da aula vai funcionar. São 4 tópicos, então ao final de cada tópico, se já tiver alguma pergunta, a Lilia vai me dar esse feedback aqui, a gente vai respondendo à medida do possível. O slide, ele não tem tanto texto, eu me concentrei mais em pegar esquemas ou imagens, porque eu acho que a química, nesses conteúdos, é melhor você ver a coisa por imagem e não por texto. A gente vai para o primeiro assunto, que é sistemas materiais. Bom, primeiro a gente vai começar definindo a palavra sistema. Para a química, sistema é tudo aquilo que a gente está estudando e observando. Pode ser a mistura de uma água com gasolina, uma solução de água e sal. Os sistemas eles são classificados de várias maneiras. A primeira delas é com a relação que ele faz com o meio externo. Ou seja, tem um sistema aqui e ele está se relacionando com o ambiente ao redor dele, né? O primeiro desses sistemas é o sistema aberto. Aqui a gente tem um exemplo de uma panela com água fervendo no fogo, né? A água aqui é um sistema aberto, porque ao ser aquecida, ela ganha energia do ambiente, né? Ela está sendo esquentada, né, com fogo, e ela perde massa porque ela está se transformando no seu estado gasoso. E está sendo eliminada para o ambiente. Um outro sistema que a gente tem, pode passar aqui, é o sistema fechado. Aqui no exemplo, a gente tem uma panela com tampa no fogo. O sistema fechado, ele não está em contato com o meio ambiente, mas ele continua fazendo algumas trocas, principalmente de calor e energia. Energia na forma de calor, no caso. Nesse exemplo, a água está no recipiente fechado, né, uma panela. Então ela não está perdendo massa para o ambiente, mas ela continua trocando energia na forma de calor, como a gente pode ver aqui no exemplo. O próximo sistema é um sistema do tipo isolado. O sistema isolado ele não está em contato com o ambiente e não faz trocas, nem de calor nem de massa. Como exemplo, a gente pode citar a geladeira e a garrafa térmica. Elas são sistemas pseudo-isolados. O pseudo significa que ela não é totalmente isolada, ela continua fazendo pequenas trocas. Por exemplo, você pode abrir a porta da geladeira e ela não se torna mais um sistema isolado. Assim como você pode abrir a garrafa térmica e perde o conceito de isolação. Mas praticamente não há troca de energia e massa, né, com o ambiente. Mesmo assim, existe minimamente alguma troca ali. O próximo que a gente pode classificar é quanto ao aspecto visual do sistema. A gente tem dois tipos: um sistema homogêneo, que é de uma fase, e um sistema heterogêneo, que são de duas fases ou mais. Cada fase do sistema é uma porção que apresenta as mesmas propriedades, como a densidade e o estado físico. Eu vou coisar os exemplos aqui. A gente tem como primeiro exemplo um sistema homogêneo, que é a água em um copo. A gente está vendo aqui uma fase somente, ó. É visível que aqui só existe um componente, que é a água, e só está em um estado aqui, ó, uma fase somente. Um próximo exemplo, a gente tem um exemplo de um sistema heterogêneo. Aqui a gente pode ver que é a mistura de água e óleo, duas fases. A gente está vendo aqui que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Isso se dá porque a densidade da água aqui é superior à do óleo. Densidade é a propriedade que tem de alguns líquidos se organizarem de forma em cima dos outros. Então aqui nós temos duas fases visíveis aqui. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, é um assunto bem básico, é a primeira coisa que você vê ali no primeiro ano, mas é de suma importância para os conteúdos seguintes que você vai estudar.
Então, se tiver alguma dúvida, Lilia, me dá esse feedback aí. Por enquanto ainda não, Daniel. Então, a gente vai seguir para o segundo conteúdo, que é sobre matéria. Então, deixa eu aparecer aqui. Vamos falar um pouquinho de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa algum lugar no espaço. Ou seja, basicamente tudo que a gente vê é matéria. A matéria ela tem algumas propriedades e a gente vai falar um pouquinho delas aqui. A primeira delas, essas propriedades são dadas a tudo que é matéria. Então, tudo que é matéria tem essas propriedades aqui, essas 8 propriedades que a gente vai falar. A primeira delas, ela tem massa. Então, isso se relaciona com a quantidade de matéria que ela tem. A quantidade de matéria que ela tem se dá o nome de massa. A extensão dela, que é o espaço que essa matéria ocupa em algum lugar. Então, por exemplo, o espaço de uma caneta, o espaço de um caderno, cada um tem o seu ocupa um tamanho de espaço. A impenetrabilidade. Isso é uma lei física, né, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você não pode atravessar uma parede, porque dois corpos de massa não podem ocupar o mesmo lugar. Divisibilidade. A divisibilidade diz que a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Então, se, por exemplo, você pegar uma folha de papel e ir rasgando em pedaços, vai ficando menor, menor e menor, cada vez menor, né? Indestrutibilidade. A matéria ela não pode ser destruída nem criada, ela só pode ser transformada. Isso é uma lei, é a lei de Lavoisier, é uma lei muito importante que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre ela, que a teórica dela que geralmente cai em algumas questões do Enem. Né? Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Compressibilidade. A matéria diminui de tamanho se uma força estiver atuando sobre ela. Então, por exemplo, se você pegar uma folha de papel e amassar, você está exercendo uma força sobre aquele papel, tornando ele menor. Então, é o exemplo mais claro que a gente tem sobre isso aqui. Elasticidade. A matéria volta ao volume e à forma inicial quando a forma feita sobre ela é interrompida. Então, um exemplo clássico é aquelas ligas de escritório. Se você esticar ela e depois você exerceu uma força ali, você esticou, exerceu uma força sobre ela, ela esticou, mas se você solta, ela volta para o estado original dela. Isso não só acontece como aqueles elásticos, como que tudo que é matéria. Quando você não rompe, como você só exerce uma força sem romper as moléculas, a tendência dela é voltar para o estado original dela. Descontinuidade. Toda matéria é descontínua, o que significa que existem espaços entre uma molécula e outra. Né? Existe um espaço entre uma molécula e outra, então quanto menor esse espaço for, mais dura é o material. Então, se você, por exemplo, tem as moléculas de uma rocha, elas estão bem condensadas, bem juntas uma da outra, que é diferentemente da molécula de água, por exemplo, no estado líquido, que as moléculas estão bem mais soltas. Por isso que existem esses dois estados. Além desses aqui que a gente está vendo aqui, existem as características funcionais da matéria. Dependendo do elemento químico que compõe a matéria, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente em funções inorgânicas e funções orgânicas. Né? A gente pode citar alguns exemplos. A gente tem os ácidos. Os ácidos, a gente pode citar o exemplo o ácido do nosso estômago, que é o ácido clorídrico. A gente tem as bases, como a soda cáustica, né? Muito usado aí em alguns ramos da indústria, os sais, como o sal de cozinha, e os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos é um assunto que a gente vai pegar ele, acho que provavelmente na próxima aula, a gente vai estudar a fundo sobre hidrocarbonetos, que é um assunto muito cobrado no Enem, Química. Né? Como hidrocarboneto principal, a gente tem o exemplo do petróleo. O petróleo é o hidrocarboneto mais conhecido, assim. Entre muitos outros, ele é o mais assim. Então, a gente também tem as características específicas. Esses pontos eu não coloquei no slide porque é muito texto e eu acho que não ficaria bacana. As características específicas eu vou só citar, não é tão importante vocês saberem esse conteúdo, porque não é algo que nunca foi cobrado, enfim. A gente tem três, que são as organolépticas, que são as moléculas que a gente usa no nosso sentido humano, como cor, odor, brilho, sabor e textura, esses sentidos aí, algumas dessas moléculas despertam essas coisas na gente. A gente tem as moléculas químicas e as moléculas físicas. São só características que não vão de matéria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes de um sistema material.
Sistema foi aquilo que a gente viu primeiramente, como por exemplo, a gente tem o exemplo do sistema que é um copo com água, aquilo ali é um sistema. Tem uma substância ali que está em algum lugar, aquilo ali é um sistema. Então, a gente vai falar aqui, agora que a gente já sabe o que é um sistema e o que é a matéria, a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes de um sistema material. Um sistema material ele é composto por elementos químicos que podem formar uma substância química. Então, essa substância, ela pode ser pura, pode ser uma mistura, e a gente vai dar estudar um pouquinho sobre as características. Uma substância pura é uma substância que ela é formada pelas mesmas moléculas. Ela possui ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, como por exemplo, a gente pode citar aqui a água. A água ela tem um ponto de fusão a 0 graus, que vai subindo, e um ponto de ebulição a 100 graus. Então, esses dois pontos são bem definidos. A gente sabe que o ponto de fusão e ebulição delas são ali, aqueles ali, que quando ela atingir essa temperatura, ela vai começar a mudar de estado. A gente tem, essa é uma substância pura, a gente tem uma substância simples. A substância simples, ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, a gente tem uma barra de ferro. Uma barra de ferro é uma substância pura, simples, porque a única molécula presente nela é o ferro. Uma barra de ferro, a única molécula presente nela é o ferro. Então, ela é uma substância pura, formada por um elemento só, simples. Outro exemplo, a gente tem um gás hélio. O gás hélio é nada mais que um gás formado apenas da molécula de hélio. É uma substância pura e simples. Parando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre alotropia. A alotropia é a propriedade que alguns elementos têm de formar mais de uma substância química. Por exemplo, a gente tem o oxigênio, a molécula do oxigênio, que é o O, né? Quem estudou tabela periódica. A gente pode citar duas formas dele. O gás oxigênio, que é o O2, tem duas moléculas de oxigênio. Ele é estável, ele é incolor, ele é inodoro. Então, e a gente tem o gás de ozônio, que é o O3. Então, o gás oxigênio é o O2 e o gás ozônio é o O3. Tem uma molécula de oxigênio a mais na ligação. Então, o gás de ozônio, diferentemente do oxigênio, ele é azul, ele tem um cheiro desagradável. Então, isso que é a alotropia. É a propriedade de alguns materiais de mudar completamente com uma simples substância de mais um dele na cadeia. O O2 forma o gás oxigênio, que é uma coisa que a gente mal vê, né? Tem como ver, mas é um processo um pouquinho complicado. E o gás de ozônio, que é o O3, uma simples adição de mais uma molécula de oxigênio fez mudar completamente aquela molécula. Isso é a alotropia. Constantes físicas. Quando a gente fala de constantes físicas, a gente está falando aqui de ponto de ebulição e ponto de fusão. Tem um desenho mais na frente que a gente vai entender bem como é que isso funciona. Vamos dar um exemplo de uma mistura. Se a gente tiver uma solução salina, solução salina é a adição de sal na água, né? Sal de cozinha na água. É um exemplo claro de uma mistura, isso é uma mistura. Adicionou sal na água, se dissolveu completamente o sal, a gente está ali vendo uma mistura. As misturas elas podem ser homogêneas, as homogêneas têm apenas uma fase, como a gente viu mais em cima. Heterogêneas, que são duas ou mais fases, que a gente viu também lá em cima, mas tem outros dois tipos que eles são cobrados no Enem, que você saiba do que eles são, Que a gente vai ver o primeiro aqui, que é a mistura eutética. A mistura eutética, ela não tem uma definição exatamente, porque ela pode ser muitas coisas. Então a gente fala só que ela tem a TF constante e a TE variável. O que é TF? TF é temperatura de fusão dela é constante. E o TE, a temperatura de ebulição dela é variável. Então a gente vai olhar aqui, ó, no gráfico. Esse gráfico está representando temperatura, que é esse T maior aqui, em função do tempo, que é esse T menorzinho aqui. Então, na mistura eutética, e esse tipo de questão vocês vão ver no Enem, que é basicamente um gráfico desse aqui, só que não está escrito aqui fusão nem ebulição, e nem vai te dizer que isso aqui é uma mistura eutética. No Enem ele vai simplesmente te mostrar esse gráfico aqui e vai perguntar alguma coisa, se ele é uma mistura eutética, se ele não é, se ele é homogêneo, heterogêneo. Então, as características da eutética, a gente tem que saber que ela tem
a temperatura de fusão constante e a temperatura de ebulição variável. A gente pode ver aqui, ó. Nesse ponto aqui, ela é sólida, a temperatura dela vai subindo, ela atingiu o ponto de fusão dela. O ponto de fusão dela significa que ela se transformou no estado líquido agora. Então a gente observa aqui, ó, que a temperatura de fusão dela se manteve constante, ó. É uma reta aqui. Então, nesse ponto aqui, ela atingiu o ponto de líquido e ela se manteve naquela temperatura. Então, agora voltou a aquecer a substância. Aqueceu, aqueceu. Aqui, nesse ponto aqui, ela atingiu o ponto de ebulição dela. Ela começou a evaporar. No ponto de ebulição dela, a matéria ela não vai na mesma temperatura. Então, significa que ela vai aos poucos se transformando em vapor. E por isso ele vai precisando cada vez mais de temperatura para transformar. Por isso que vai subindo aqui e não é uma reta como é aqui. Então, esse foi a mistura eutética. Tem um outro, que é a mistura azeotrópica. Essa aqui é o oposto. A temperatura de fusão dela é variável e a temperatura de ebulição é constante. Como a gente vai olhar aqui, ó. De novo, temperatura por tempo. Agora, inverte os papéis. A gente tem fusão aqui, a temperatura não é mais uma reta, vai subindo aqui. E a ebulição, na ebulição já se mantém essa reta aqui. Então, é basicamente o oposto da anterior, da eutética, no caso. Né? Como exemplo da mistura azeotrópica, a gente pode citar aqui, deixa eu só pegar aqui os exemplos. Exemplos das misturas azeotrópicas é a própria água com sal. A água com sal, quando a gente adiciona o sal nela, ela vai ter esse ponto de ebulição aqui certo, e esse ponto de fusão dela aqui vai ser bem diferente. Então é uma mistura que a gente pode citar como exemplo. Da mistura eutética, que foi aquele primeiro, deixa eu voltar aqui no slide rapidinho. Da mistura eutética, o exemplo que a gente pode dar é uma solução de solda cáustica, com 70% de água. Né? A temperatura de fusão dessa substância vai ser 327 graus e a temperatura de ebulição vai ser um pouquinho... Nossa, tá. O ponto de fusão vai ser 183. Ficou um pouco confuso, mas enfim. Vamos seguir aqui, depois vocês vão entender melhor. A gente tem um primeiro exercício aqui. Ele foi da PUC do Rio Grande do Sul de 2015. Eu peguei, assim, eu não peguei do Enem, porque as questões do Enem sobre esse conteúdo geralmente caem mais de um assunto na mesma questão. Então provavelmente vai te mostrar alguma coisa sobre isso daqui e mais um outro conteúdo de química, o relacionamento dos conteúdos de química. Então por isso que eu não optei por pegar as questões do Enem, mas a partir da próxima aula eu vou me atentar a pegar mais as questões do Enem, porque é um conteúdo que realmente tem muitas questões. Então a gente vai ler aqui sobre as questões de química do Enem. São textos extensos, são textos enormes, que você fica assim, por que tem todo esse contexto? Então, é importante você pegar a prática de, antes de você ler o contexto da questão, que você pule já aqui para o final, para você saber do que está se tratando. Por exemplo, aqui ele está falando algo sobre os filósofos, mas não tem nada a ver exatamente com a questão. A questão pergunta aqui, sobre esse assunto, são feitas as seguintes afirmativas. Então, não teve nada a ver o texto que você leu, você perdeu tempo lendo esse daqui para nada. Então, as afirmações são: primeira afirmação, a água é uma substância simples. É incorreto. Substância simples é aquela que é formada só por um elemento. A água, todos vocês deveriam saber, a molécula da água é H2O. Então, são dois elementos ali formando essa mistura. A água é uma mistura. Então, é incorreto dizer que a água é uma substância simples, é uma substância composta por duas moléculas. A segunda afirmação, o ar é uma solução. Por que essa aqui é uma afirmação correta? Porque o ar que a gente respira, ele não tem só o oxigênio. Se aqui ele especificasse só o oxigênio, sim. O oxigênio é uma molécula só, é uma substância simples. O ar, ele é uma solução, porque a gente respira vários outros gases juntos.
Então, sim, o ar é uma solução porque existem vários gases compondo a atmosfera da Terra. Terceira afirmativa. A Terra é uma mistura heterogênea. Eu acho que essa daqui é a mais fácil, né? A Terra não é homogênea, tem vários componentes, e então é a de descarte, pode dizer. Sempre tem uma afirmação que é aquela que você vai descartar algumas alternativas. E essa terceira afirmação aqui é a que a gente pode descartar algumas ali. Então, 2 e 3 são as corretas. A resposta aqui é a letra E, 2 e 3. Espero que tenha ficado claro aí. Alguma pergunta, Lilia? Você que está em feedback. Estou aguardando aqui no chat, nenhuma pergunta ainda. Que bom. Depois eu vou disponibilizar uma apostila que eu estou usando como... Eu montei um roteiro aqui para me seguir mais ou menos, depois eu vou organizar direitinho e disponibilizar lá no Classroom. Dá mais uns minutinhos aí. Então, não tem nenhuma pergunta, a gente vai seguir aqui com fenômenos. Bom, os fenômenos, dando um contexto aqui, todo sistema ele está sujeito a alterações no ambiente. Então, essas transformações que ele sofre, dependendo do ambiente que ele está colocado, a gente chama de fenômenos. E existem dois tipos de fenômenos que a gente estuda, que são os físicos. Aqui a gente tem uma especificação clara do que é. Aqui são os fenômenos físicos que pode sofrer, né? Se vocês depois quiserem dar uma olhada, mas basicamente sublimação, fusão, aqui vaporização você pode também entender como ebulição, solidificação, liquefação e ressublimação. Principalmente aqui, essa ressublimação é algo que provavelmente vocês não vão ver em prova, porque isso só é feito em laboratório e é muito complicado de se fazer normalmente ou de se ver normalmente. Então, vale a pena só dar uma olhadinha, dar uma lembrada nesses outros aqui. Vamos passar aqui. Depois vocês podem copiar. Tá. Voltando um pouquinho sobre a substância pura. A substância pura, que mas eu falei que a gente vê um pouquinho mais na frente, aqui a gente vai ver exatamente como que ela funciona. Ó. Uma substância pura, elas têm o ponto de fusão dela aqui, ó, como uma reta, e o ponto de ebulição dela também como uma reta. Isso é muito importante para vocês saberem, porque no Enem eu já vi várias questões de substância pura, de simplesmente ele perguntar que tipo de substância é essa daqui apresentada. E ele mostra esse gráfico aqui sem os nomes, e você sabendo que a substância pura, o ponto de fusão e ebulição dela são duas retas aqui, ó, ela é o único jeito de acontecer isso. É uma substância pura, a única forma de ter ponto de temperatura de fusão e ebulição em retas assim, isso se trata de uma substância pura. Deixa eu passar aqui. Tá. Uma substância homogênea, né? Que a gente homogênea é quando tem uma mistura de algumas substâncias. Então a gente tem um exemplo aqui de uma mistura de substância homogênea. Aqui a gente pode observar o ponto de fusão aqui, ó. Ele vai subindo. É um gráfico todo. Não tem reta paralela. O ponto de fusão, a temperatura é variante e o temperatura de ebulição também é variante. Substância homogênea, então o gráfico se comporta dessa forma aqui. Vamos passar aqui. O outro tipo de fenômeno que a gente tem é o fenômeno químico. O fenômeno químico é qualquer alteração da matéria que leva à quebra de ligações químicas e à formação de novas substâncias. Ou seja, depois que ocorre uma reação química naquela substância, a gente não vai ter mais as mesmas substâncias. Existem alguns exemplos que a gente pode citar aqui, como por exemplo a ferrugem. O ferro é uma barra que é oxidada pelo oxigênio. Então ali a gente tem um fenômeno químico, se alterou o ferro ali com a oxidação pelo oxigênio. Outro exemplo que a gente pode ter é a queima de madeira e de carvão, existe a combustão ali, a matéria da madeira do carvão é transformada em gases e energia, que é fogo e fumaça, posso assim dizer. A gente pode citar também a respiração celular, a fotossíntese, o cozimento de alimentos, entre alguns outros. Tudo que altera
altera a composição, gera outra substância ali. Lembrando que um fenômeno químico ele é irreversível, não totalmente. Existem algumas maneiras de se retornar ao anterior, mas é um processo muito complicado e laboratorial. Então a gente diz que basicamente é irreversível porque é muito difícil e muito complicado de se reverter um fenômeno químico. Então, vamos passar aqui. A gente tem outra questão aqui da UFRN em 2012. Mais uma vez, tem um texto aqui que não tem nada com nada. É desnecessário você ler. Então, a gente pula aqui, ó. No dia a dia, muitas transformações químicas acontecem sem que pensemos nela. Como, por exemplo, a sublimação desse composto aqui, que eu não lembro o que é agora, né? O Daniel tá dando aula e não lembro o que é esse composto aqui, mas enfim. A sublimação, isso aqui é um fenômeno físico, a gente acabou de ver lá em cima, que é um fenômeno físico, sublimação é um fenômeno físico, então a gente descarta. Lembrando aqui que a gente está falando de transformações químicas, ele deixou bem claro aqui na questão. A atração de um metal por um ímã. A atração de metal por um ímã ainda é uma transformação física. A atração é simplesmente puxou ali, então, mais é uma atração física. O congelamento da água. Novamente, muita gente confunde, mas o congelamento da água não é uma transformação química, simplesmente há uma reorganização das moléculas ali da água, tornando ela um estado sólido. O amadurecimento de um fruto. Isso sim é uma transformação química. O amadurecimento de um fruto, ele vai mudar toda a estrutura da fruta. Ela recebe água, recebe nutrientes e ali ela transforma. Ela não é mais o mesmo produto de quando ela era mais jovem. Então, nessa questão aqui, a alternativa correta é a letra D, o amadurecimento de um fruto. Amassar um papel foi o exemplo que eu dei lá nas transformações físicas. Amassar um papel é uma transformação física, é exercer uma força sobre o papel, ele amassou. Ele não deixou de ser papel, ele simplesmente mudou de forma. Vamos passar aqui. Alguma pergunta sobre esse assunto? São assuntos bem fáceis, então eu nem espero muitas perguntas, porque é realmente muito simples e muito fácil. Todos vocês deveriam ter aprendido isso, pelo menos na teoria, né? Alguma pergunta, Lília? Não, por enquanto nenhuma pergunta. Ok, então a gente vai dar prosseguimento. Agora a gente vai para a separação de misturas. É um ponto que eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção, porque muitas questões do Enem perguntam sobre separação. Ele dá lá dois componentes e ele pergunta qual que é o meio mais correto de separação daquela substância. Então é muito importante vocês prestarem atenção nesse assunto que a gente vai falar agora, porque caiu no ano passado, caiu 2 exemplos de moléculas, eles perguntou se qual que era o meio mais viável para se separar aquelas duas substâncias. Então, por favor, prestem muita atenção nesse conteúdo aqui, que a gente vai falar sobre a separação. Lá no Classroom eu vou disponibilizar uma tabela bem mais completa do que está aqui no slide sobre esses métodos. Gostaria que todos vocês, por favor, olhassem e estudassem aquela tabela que é de extrema importância esse assunto aqui. Bom, o primeiro a gente vai relembrar aqui o que é uma mistura. Uma mistura é simplesmente duas ou mais substâncias que geraram ali, que se misturaram. O primeiro método de separação é o que a gente mais vê no dia a dia, que é o catação. Vou explicar o que está aqui em cima, ó. S mais S e S mais L significa sólido mais sólido ou sólido mais líquido. Significa que os meios que é utilizado esse método de separação. Então, esse método de separação é usado quando há mistura de sólidos ou mistura de um sólido mais um líquido. Se usa o método de catação. Tá. O método de catação. Esse método ele é grosseiro e manual. Ele é usado para separar, como eu disse, sólido de sólido ou sólido de líquido. Ele é baseado na separação de coisas de diferentes tamanhos e tipos. Um método bem cotidiano que a gente vê aí é a catação de lixo, né? Como a gente pode ver no exemplo, as várias cestinhas de lixo identificadas, né? Então o exemplo mais prático é a separação de lixo que a gente tem desse método. Ele é muito utilizado em, por exemplo, quando você tem areia misturada com alguma pedra ou algo assim, se usa esse método de catação, porque ele é mais a grosso modo. Decantação. A decantação é um método utilizado principalmente
a gente vê no nono ano, de ciências, a separação de água, de areia, separação, principalmente tratamento de esgoto ali. Então, é um método utilizado, que se utiliza, pode ser utilizado sólido mais líquido, ou líquido mais líquido, né? Ele é um processo que ele é baseado na densidade dos componentes, né? Ele é usado para separar misturas heterogêneas, no caso de uma mistura heterogêneo de sólido mais líquido, né? A gente deixa o recipiente por um tempo repousando e de acordo com a densidade das substâncias presentes naquela substância, a gente pode ver que existe a separação. Como, por exemplo, óleo mais água, areia como a água. A areia é mais densa do que a água, então ela tende a descer, assim como a água é mais densa do que o óleo e tende a descer também. O próximo método de separação é a centrifugação. É principalmente usado em exames de sangue. Se você já fez exame de sangue uma vez, teve a oportunidade de ver como é que eles fazem, se usa um aparelho que é de centrifugação. Ele é usado para separar sólido de líquido, ou líquido de líquido. Ele é um método que usa a aceleração para separar. Ele é usado para amostras de diferentes densidades, mas que não sejam, como é que eu posso dizer, que não seja tão difícil de separar. Se for alguma coisa bem misturada, ele vai ter muita dificuldade de separar esses líquidos, então ele é usado mais para exames de sangue e afins, porque é fácil de separar o plasma dos outros elementos aqui, como no exemplo. O próximo método que a gente vai ver aqui é a tamização. Tamização é só um jeito chique de falar que é você peneirar alguma coisa. Eles usam esse termo, mas é só um jeito mais bonitinho de falar que você está peneirando alguma coisa. Então, a gente pode citar o exemplo aqui de brita da areia, que a gente usa peneira para separar a separação de sólido mais sólido, né? Como tem um exemplo aqui, areia e brita. Você usa a peneira, a brita fica e a areia vai. É só um método mais bonito de falar, que é para você peneirar alguma coisa. Né? Aí entra a questão do diâmetro do furo da peneira. Existem vários tipos de furos, então dependendo do material que você quer separar, você usa uma peneira diferente, né? É para separar os granulados, a gente pode dizer assim. Próximo método de separação é a levigação. Deixa eu só colocar aqui. A levigação, a gente pode ver aí no exemplo, é um cara no rio coisando ouro, passando a peneira no ouro, posso dizer. Esse método ele usa o fluxo de água como um separador. Ele separa as misturas heterogêneas de sólido mais sólido por meio de uma corrente de água. Os sólidos de baixa densidade, né, os sólidos mais leves, assim posso dizer, eles são arrastados pelo fluxo de água, enquanto que os mais densos eles não sofrem a ação da corrente. Então, por isso que esse método é usado no garimpo, porque o ouro ele tende a ficar ali na bacia, sei lá o que ele usa ali, e a água costuma levar pedras e outros materiais mais leves. Assim fica mais fácil. O próximo método é a destilação. A destilação é o método assim, que eu vi que mais foi cobrado no Enem. Óbvio que ele vai simplesmente mostrar essa imagem aqui sem esses nomes aqui. Você não precisa saber desses nomes, porque são nomes de componente de laboratório, mas eu tenho certeza que algum professor de vocês cobrou, né, o nome desses aparelhos, justamente para você identificar os métodos de separação. A destilação ela é utilizada para separar o sólido do líquido, né? Esse método ele tem a base na propriedade física da ebulição e da separação de misturas. Basicamente, a mistura ela é aquecida em um componente menor e de um componente menor de ponto de ebulição ele passa do estado líquido para o estado gasoso primeiro. Esse método ele é muito utilizado, por exemplo, numa mistura de água e sal. Para separar a mistura, eles usam um balão de fundo redondo, que é esse balão aqui, ó. Enfim, explicando assim de grosso modo, aqui a gente tem a solução de água e sal, né? Ela é aquecida. Então, o sal, a água quando vai atingir os 100 graus, ela vai começar a evaporar e vai condensar aqui, depois
aqui vai aparecer só a substância, só a água, depois de ela foi condensada, ela vai voltar aqui e vai encher aqui esse componente. E o sal, ele vai continuar aqui, porque o sal, ele demora, ele tem uma temperatura, um ponto de ebulição maior do que a da água, e ele vai ficar aqui nesse recipiente. Eu acho que para a primeira aula é isso. Porém, eu queria saber de vocês se na aula que vem vocês querem que eu fale um pouco sobre o Enem e sobre o SISU. Eu que passei por esse processo, eu li os editais, enfim. Se tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber sobre, principalmente sobre o SISU, como é que funciona, ou sobre os métodos do Enem, por favor, me dá esse feedback aí agora que eu já preparo um conteúdo bem rápido para a próxima aula. Lilia, me ajuda aí. Estão falando aqui, sim, pode ser, seria ótimo, é uma boa. Acho que é isso. Então, ok, essa primeira aula foi justamente para a gente revisar um pouco esses conteúdos. Por favor, eu vou passar o material, preciso que vocês leiam, porque o próximo conteúdo ele é bem carregado, ele é cheio de termos que tem aqui, que a gente falou um pouquinho. Vou passar o material, por favor, leiam, que vai ser muito importante para os próximos conteúdos. E eu encerro por aqui a aula. Obrigado a todos e até a próxima.